Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 6, dos versículos 19 ao 21. 3 versículos. E aqui, na versão que eu estou lendo na Bíblia, a Mensagem, o título de toda essa perícope que nós vamos trabalhar nos próximos dias em Mateus, está escrito assim: uma vida de culto a Deus. Então Jesus vai usar aqui, versículo a versículo, afirmações, vai fazer afirmações em que ele começa a delimitar a partir de onde o ser humano começa a agir para criar um novo ídolo no seu coração, né? Então ele vai falar, por exemplo, nesse começo aqui: não acumulem neste mundo tesouros que podem ser devorados por traças, corroídos pela ferrugem ou pior, roubados. Prefiram um tesouro no céu, pois ali estará salvo das traças, da ferrugem e dos ladrões. Não parece óbvio? Saibam que o lugar em que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro, e é lá que acabarão indo parar. Então, aqui nessa versão, que é uma paráfrase, e por ser assim, ela é mais próxima da linguagem que nós usamos nos dias de hoje, uma linguagem mais contemporânea, Jesus vai dizer que o ser humano deseja estar perto do seu tesouro. Então, se o seu tesouro afunda, ele afunda com a pessoa afunda junto, né? Vamos usar aqui o exemplo do Titanic, um barco que afundou. O Titanic era uma espécie de Deus para os homens que construíram, para a empresa que o construiu, para o engenheiro que o projetou. Era também para os passageiros de alta classe que estavam ali e ostentavam a oportunidade de viajarem, né, de fazerem algo que naquele mundo daquela época era único e fazia com que eles fossem melhor do que os outros, né? Colocava-os numa espécie de pedestal. E aí, quando o Titanic afunda, aquele tesouro, aquele Deus daquelas pessoas afunda, elas afundam junto. Então, a pessoa que está acumulando tesouros nessa vida aqui, e os tesouros, não pense que é apenas a riqueza material, né? Os bens materiais, os tesouros podem ser outras pessoas. O tesouro de alguns é o relacionamento, o tesouro de outros são os próprios filhos. E tudo isso são realidades que estão presas a este mundo aqui, são realidades finitas. O relacionamento pode acabar com a morte. Um filho pode ir embora por ingratidão, pela própria morte também, ou simplesmente por conta de uma briga, ou porque outra pessoa chega e ocupa um lugar de maior importância para ele. O dinheiro, os carros, as casas, a fama, enfim, isso tudo pode ser roubado, isso tudo dura, né? Nós gravamos um devocional há 2 semanas, os devocionais em cima das leituras que estamos fazendo em Provérbios e Eclesiastes, onde falávamos a respeito da fama, que é algo que as pessoas buscam, mas que faz parte da moda. Então hoje está no alto, a música que hoje é ouvida, amanhã já não é mais, e a pessoa que fez aquela música é tão esquecida e tão desconhecida como eu e você, passa a ser tão desconhecida como eu e você. Então, quando se constrói as coisas em cima, né? Quando se começa a se colocar essas coisas acima de Deus, quando nós começamos a tratar essas coisas todas como as finalidades últimas das nossas vidas, como os locais onde nós temos refúgio e descanso em relação aos à nossa alma, ao nosso espírito, nós começamos a viver para cultuar um Deus que exige sempre sacrifícios, da preocupação e da constante vigilância, que acaba se tornando uma doença, para que as coisas não sejam roubadas, né? O que nós temos de bens materiais não sejam roubados. A constante preocupação em se manter um relacionamento, se fazer tudo pela pessoa, para que essa pessoa não vá embora, para que nós não sejamos trocados, enfim. Por quê? Porque o ser humano acaba se apoiando nessas coisas, acaba criando um ídolo falso no seu coração. Jesus aqui está alertando: olha, não se preocupem com essas coisas não podem ser o motivo da existência de vocês. A preocupação de vocês não deve ser acumular essas coisas e mantê-las. Isso são coisas que vão e vêm com a vida. A preocupação de vocês é saberem que o lugar onde vocês precisam estar não é perto dessas coisas presas a esse mundo aqui, mas é o céu,
é a riqueza espiritual. Naquela época ali, muitos judeus já haviam enriquecido após o cativeiro, né, principalmente o cativeiro babilônico. Muitos grupos que combatiam Jesus, como os saduceus, tinham envolvimentos políticos, né? O Sinédrio também tinha ali uma questão política, um envolvimento com Roma. Existiam os cobradores de impostos, né, os publicanos. Então Jesus não está falando isso aqui para os judeus de bobeira. Ele está falando porque era uma sociedade profundamente apegada ao dinheiro. Uma sociedade dinheirista como o Brasil de hoje é. Como o Brasil de alguns séculos, na verdade, já vem sendo. É um Brasil que só se preocupa com aquilo que lhe rende frutos monetários. Se rende um fruto intelectual, se rende um outro tipo de fruto, um crescimento espiritual, não interessa tanto. Então, essa mensagem ela é muito forte para hoje. Que nós não caiamos no precipício do acúmulo de riquezas como fim último da nossa vida. Nós não criemos para nós relacionamentos, bens materiais e outras coisas que ocupem o trono, o lugar que cabe a Deus. Que os nossos tesouros sejam tesouros espirituais. Que nós estejamos apegados ao crescimento que vai nos dar como prêmio uma vida ao lado de Jesus neste mundo e no mundo que está por vir. Deus abençoe você. Até amanhã.